Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos iniciando o segundo bimestre, né? O volume 2, essa é a nossa primeira aula da primeira semana do segundo bimestre, né? E a nossa unidade de ensino é o Mundo em Quadrinhos, é a unidade 4, né? Do livro de vocês, é a unidade 4, Mundo em Quadrinhos. E aí a gente vai falar da história de histórias em quadrinhos, desse gênero textual. O que é um gênero textual, né? O texto, todo texto ele tem uma finalidade, ele tem um objetivo, ele é direcionado com alguma intenção. E dependendo dessa intenção, desse objetivo, ele muda de acordo com essa situação, com esse contexto. Então, isso é o que a gente chama de gênero textual. Então, nós temos o gênero textual, o literário, nós temos o gênero jornalístico, nós temos o gênero da história do quadrinho, não é? E qual é o objetivo da história em quadrinho, né? O que é história em quadrinho? Que vocês conhecem, acredito que todos vocês já fizeram alguma leitura de algum gibi, todo mundo da geração de 1960 para cá até hoje, o gibi, a história da Mônica, a turma da Mônica, a história em quadrinho mais famosa que nós temos no mundo, né? É a turma da Mônica. E acredito que vocês conhecem, né? Então, todos vocês já devem ter tido acesso a algum gibi, alguma historinha em quadrinho. Então, é desse gênero textual que nós vamos falar hoje. E esse gênero textual, cada gênero textual, de acordo com o seu objetivo, de acordo com a sua proposta, ele tem características para atender a esse objetivo. Então, ele se caracteriza, ele é elaborado, ele é construído de acordo com esse objetivo e aí tem características diferentes. Então, o gênero textual, história em quadrinhos, ele tem suas características que você identifica que é um texto, que é uma história em quadrinho. Mas antes da gente chegar nas características, eu acho que é muito importante a gente saber, primeiro, o que é história em quadrinho. Segundo, onde nasceu, como originou-se, como iniciou essa história em quadrinho, quando foi a sua origem, onde foi, não é? É importante a gente saber um pouco disso. E como aconteceu, como é a história em quadrinho aqui no Brasil. Então, a história em quadrinho é uma arte, gente, é uma arte de você contar a história por meio de desenhos, não é? E de texto de forma horizontal. Você vê a história em quadrinho, ela se dá de forma horizontal, ou seja, são quadrinhos que vão contando uma história. Então, ela é uma arte por quê? Porque ela envolve vários fatores. Não é só a escrita. A história em quadrinho, ela também pode ser contada de forma visual. Então, é comum que você vá vendo aí nas histórias em quadrinhos, às vezes tem o primeiro quadrinho, tem o segundo, aí o terceiro, no primeiro, no segundo tem um balãozinho com um texto, tem a figura, tem a parte visual, o texto visual e tem o texto escrito. E às vezes tem o primeiro quadrinho, tem o texto visual, tem o texto escrito, no segundo quadrinho, no terceiro só tem o visual.
mas isso é um mecanismo, é uma ferramenta que o autor utiliza exatamente para envolver o leitor. A história em quadrinho, ela tem essa capacidade de envolver o leitor de forma que ele consiga contar aquela história, independente se tem aqui ou ali, falta, em algum quadrinho falta um texto escrito, mas ele consegue fazer a leitura pelo texto visual. E aí a história em quadrinho, normalmente ela é humorística, ela tem um cunho humorístico, ela é algo mesmo que ela conte histórias da literatura. Existem obras literárias, clássicos literários, clássicos da literatura mundial, como é o caso do primeiro texto de vocês, que fala do livro, do nosso livro didático. Ele conta a história em quadrinho de uma obra literária mundial, que é o Dom Quixote. Todo mundo já ouviu falar nessa obra literária, é um clássico da literatura. O que é um clássico da literatura, né? É uma obra literária que foi escrita e que foi muito lida e que muito aceita pela sociedade, e que até hoje ainda é uma obra de renome na literatura. Então é reconhecida no mundo todo essa obra Dom Quixote, não é? Então é uma forma, só que quando você lê a obra literária Dom Quixote, escrita de forma de prosa, o livro, a obra literária, ela tem um roteiro. Quando você lê Dom Quixote em quadrinhos, que ela já foi escrita, recontada em quadrinhos por vários cartunistas. Então, é uma forma mais prazerosa de você ler a obra. Ela não muda o roteiro, a história, os personagens são os mesmos, o roteiro são os mesmos, mas é dado um cunho humorístico para a leitura ficar mais prazerosa, ficar mais fácil, mais acessível. Certo? Então, a história em quadrinho, voltando para o que é a história em quadrinho, né? A história em quadrinho é uma arte de contar histórias por meios de desenhos e textos de forma horizontal. Então, é uma história que ela é alegre, ela tem muitas cores, porque nesses desenhos, normalmente eles são coloridos, às vezes pode vir preto e branco, mas na sua essência eles são coloridos. E aí, quais são as características de uma história em quadrinho, desse gênero textual, história em quadrinho? As suas características, toda história em quadrinho, ela tem o enredo, ou seja, o desenrolar dos acontecimentos, ele conta fatos, ele é um texto narrativo. Por ser um texto narrativo, então ele tem o enredo, ele tem personagens, tem os personagens daquela história, tem o tempo, quando ele diz quando aquela história aconteceu, onde aquela história aconteceu, o lugar que aquela história aconteceu. Então, isso são características de textos narrativos. A história em quadrinho é um texto narrativo, ou seja, ele narra, ele conta um fato que tem começo, meio e fim, que tem um desenrolar de ações, de acontecimentos. São vários acontecimentos que envolvem esses personagens. Isso é o que chamamos de enredo, né? Ele é um texto que é presente a leitura, o texto ele é visual e ele é escrito, verbal. Então, ele tem conversas, que é o texto verbal, e ele também tem o texto não verbal, que é o texto visual, que você faz a leitura por ver a figura. Às vezes tem história em quadrinho que vem 3, 4 quadrinhos seguidos sem
nenhum texto escrito. Então, você consegue contar o enredo daqueles 3 ou 4 quadrinhos olhando só para a figura. Porque como que você consegue fazer isso? Você consegue olhar o que o personagem está fazendo, qual o gesto que ele está fazendo. Se ele está triste, se ele está preocupado, então o texto visual, ele dá essa possibilidade de você fazer essa leitura. Se ele está comendo, se ele não está comendo, se ele está chorando, se ele está alegre, rindo. Então, você sai contando, você consegue estruturar 3, 4 textos para ele. São como é que é publicado essa história em quadrinho, né? Então, na maioria das vezes, geralmente, fora os gibis, que você tem uma revistinha de gibi, né? Que a revistinha inteira é história em quadrinho. Mas as histórias em quadrinhos, elas também são publicadas geralmente em jornais, em revistas, não é? Em exemplares que reservam espaço, mas normalmente é em revistas, jornais, que é o meio de comunicação das histórias em quadrinhos, né? E, então, o que é história em quadrinho é isso, é uma arte. História em quadrinho é um gênero textual e é uma arte de você escrever histórias, de você contar histórias por meio de desenhos e textos. Textos na forma horizontal. As histórias em quadrinhos são contadas, os textos vêm horizontalmente, não é? E onde originou-se? Que esse texto originou-se quando? Então, o texto história em quadrinho, esse gênero textual, a primeira história em quadrinho, ela foi publicada nos Estados Unidos, ainda no ano 1800, no século 1800, né? E a história em quadrinho, desde a primeira história em quadrinho publicada lá nos Estados Unidos até hoje, ela sofre influências de manifestações artísticas. A prova disso é o texto que é o Dom Quixote, que já foi republicado, recontado. Quando é que você faz isso? Por que os autores, os cartunistas, que são assim chamados, os escritores de histórias em quadrinhos, eles são chamados de cartunistas. O cartoon é uma forma de história em quadrinho, é um dos tipos de história em quadrinho. Então, eles, às vezes, uma obra literária, por exemplo, o Dom Quixote, o autor de Dom Quixote é Cervantes, é uma história que acontece de um fidalgo, um cavaleiro muito humilde, muito simples e que tem um cavalo que é o seu melhor amigo e ele é muito inocente. Então, a obra literária conta os feitos, histórias dele, de namorada que ele conseguiu, das que ele não conseguiu, que ele queria, mas não conseguiu, conta as histórias dele. Mas é uma obra literária, é um clássico, é uma obra importante da literatura. E como os jovens têm uma história que os jovens não gostam de ler, e dificilmente leem obras literárias, então vários cartunistas já reescreveram essa obra Dom Quixote em quadrinhos, que é uma forma mais fácil, mais prazerosa, para ver se os jovens se empenham em ler essa obra, de forma que ele não muda o enredo da obra literária, mas ele dá um cunho divertido, um cunho humorístico, que torna a história mais divertida e mais acessível, mais fácil de se ler. Então, ele sofre essas influências. As histórias contadas em quadrinhos não são histórias só fictícias.
Elas podem ser histórias pautadas, referendadas em obras literárias ou em acontecimentos do dia a dia, acontecimentos do nosso cotidiano. Então, são histórias que são recontadas também. Tem histórias originais e tem histórias que são recontadas. Então, a primeira história em quadrinho, ela foi publicada nos Estados Unidos. No Brasil, a primeira história em quadrinhos, ela foi publicada em 1905. E ela chamava o Tico-Tico, que conta uma história de animais, de passarinhos. Então, essa história foi contada em quadrinhos e ela foi uma obra que iniciou, mas assim, a história em quadrinhos no Brasil, ela veio mesmo com toda força, veio para ficar. Foi em 1960 e foi a Turma do Pererê. A Turma do Pererê é uma história em quadrinho contada pelo cartunista Ziraldo, que eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar. O cartunista Ziraldo, ele ainda escreve, ele também, de vez em quando, ele aparece na televisão, tem programas, acho que na Bandeirante, que tem um programa que toda semana ele vai contar uma história, contar uma piada. Então, ele, em 1960, ele escreveu um gibi. E esse gibi que ele escreveu, ele era totalmente colorido. E o nome desse gibi foi chamado de A Turma do Pererê. E não foi à toa esse nome, A Turma do Pererê, né? Porque um dos personagens desse gibi era o Saci Pererê. Ele usou nessa obra literária, ele colocou personagens da nossa cultura nacional. Então, ele valorizou a nossa cultura nacional. Ele colocou os personagens, era o Saci Pererê, tinha um coelho, tinha um macaco, tinha uma onça. Então, ele usou personagens da nossa cultura nacional. E o nome da obra era essa, A Turma do Pererê. E daí para cá, dos anos 60 para cá, então, a história em quadrinho teve, nos anos 60, 70, a história em quadrinhos, vixe Maria, os adolescentes, a gente tinha pilhas e pilhas de gibi, de comprar revistas semanalmente de gibis para fazer leitura de história em quadrinhos. Então, aqui a gente já viu, não é, o que é a história em quadrinho, quando ela se originou, não é? E a história em quadrinho mais conhecida no Brasil, a mais popular, ela é do cartunista Maurício de Souza, não é? Que é a Turma da Mônica, que é a que ficou mais conhecida. É a história em quadrinho mais conhecida, mais vendida no Brasil, mais popular no Brasil. Agora, existem vários tipos de história em quadrinho, né? Às vezes a gente fica na dúvida. Às vezes a gente lê um enunciado que diz assim, até nas provas de vocês, leia a tira e responda a pergunta. Então, tem vários tipos de histórias em quadrinhos. Tem histórias em quadrinhos que são mais longas, tem histórias em quadrinhos que são pequenas, tem histórias em quadrinhos que são 3 ou 4 quadrinhos, tem histórias em quadrinhos que é no máximo uma folha, uma página, e tem histórias em quadrinhos que é uma revista inteira. Então, dependendo de suas características, nós temos vários tipos de história em quadrinho. Então, uma tira, que é uma história em quadrinho, é um subgênero do gênero textual história em quadrinho. Então, é um gênero
diferente de história em quadrinho. Ele tem suas características específicas. Ele tem as características gerais da história em quadrinho, que é, por exemplo, a tirinha, tirinha, como é chamado. É um gênero da história em quadrinho que tem as características gerais da história em quadrinho, não é? Que é uma história contada com o texto visual, os desenhos de forma horizontal e o texto verbal. Mas ele é apenas uma página. Se é só uma página, é uma tirinha. Eu chamo de tirinha. É uma história em quadrinho que eu chamo de tirinha. São poucos quadrinhos. Normalmente a tirinha, ela tem uma característica crítica, ela é irônica. O que é um texto crítico? É quando eu quero chamar a atenção de alguma coisa e eu faço uma crítica, eu ironizo aquilo. É algo sério que eu trago para o lado da brincadeira. Então, é algo, pode ser uma ironia, pode ser uma crítica ou pode ser um elogio. Mas é isso que caracteriza a tirinha. É um texto curto, com poucos quadrinhos, no máximo uma página, e que ele tem esse sentido, ou de ironizar, de criticar, ou de fazer elogios. Nós temos também um outro tipo de história em quadrinho, que é chamado cartoon, que é por isso que a gente diz, Ziraldo é um cartunista, ele o cartunista, um dos cartunistas mais conhecidos do Brasil, não é? É que ele é muito divertido. Então, o que é o cartoon? O cartoon são desenhos exagerados. Ele pode pegar uma tesoura e fazer essa tesoura um personagem, contar uma história onde a tesoura fala. Então, ele pode pegar qualquer coisa, qualquer objeto, animal, e isso se torna um personagem. Então, daquela história que ele está contando, em quadrinho. Então, é um texto que tem características exageradas. Já imaginou uma tesoura falando, não é? Então, é algo muito exagerado. O cartoon, ele transforma qualquer objeto, qualquer coisa em um personagem. E ele também é um texto muito colorido. Não existe cartoon preto e branco. Ele é muito colorido, uma mistura de cores. Ele é muito, trabalha muito o visual. O colorido é exatamente para chamar a atenção. Tem esse objetivo. Então, é o visual, valoriza muito a parte visual. E nós temos também o gibi, os gibis. Os gibis, eles são histórias completas, aí sim, não é uma página, não são poucos quadrinhos, e ele é direcionado para o grupo infantil, para a comunidade infantil, para crianças. Então, ele conta histórias, normalmente com animais, como cuidar da fauna, são histórias onde as crianças cuidam bem dos animais, gostam. Então, são histórias, por exemplo, tem muitos gibis que é comum a questão do escovar os dentes, do lavar as mãos, formas de ensinar, de orientar crianças. Então, é um texto muito direcionado para o mundo infantil, para a população infantil. Mas ele é um texto mais longo, ele conta uma história, ele tem um enredo, não é? Ele é conhecido como ele é chamado também de histórias em quadrinhos comerciais, porque ele tem essa característica, por exemplo, de chamar a atenção para as crianças, como é importante escovar os dentes. Então, ele é como se fosse um comercial dessa defesa. E aí, do gibi, a Turma da Mônica é um gibi. É uma história que tem vários gibis da Turma da Mônica, né? Várias histórias, sabe?
vários fragmentos do gibi História, a Turma da Mônica. A Turma do Pererê também é um gibi. Então, é uma história, é um texto mais longo, não é uma página, normalmente é uma revistinha, que é intitulado disso, né? E aí, então, nesse contexto da história, com essa característica do texto da história em quadrinho, desse gênero textual, é que o Caco Galhardo pegou esse clássico da literatura brasileira, que é o Dom Quixote, que acaba que mesmo que você não leia a obra literária original, mas você acaba tendo conhecimento dessa obra imaginária, dessa história de ficção imaginária, né? Que é uma obra clássica da literatura. E o autor desse texto, ele já foi reescrito por vários cartunistas, por vários autores de história em quadrinho. Ele tem várias reproduções. Essa que nós vamos trabalhar no nosso material é a versão publicada por Caco Galhardo, né? Que ele é lá de São Paulo, é um jornalista. Normalmente os cartunistas que escrevem história em quadrinho, a maioria deles iniciaram na carreira de jornalismo. E esse texto é o Dom Quixote, é um clássico, né, da literatura mundial, relata as histórias de um fidalgo, cavaleiro, quer dizer, uma pessoa simples. E nesse texto ele tem basicamente 3 personagens, que é Dom Quixote, que é esse fidalgo, né? O seu cavalo, que é o seu melhor amigo, o seu escudeiro para onde ele vai. É quase como aquela novela que está passando agora novamente, que tem aquele rapaz que tem um burrinho, né? Que é o amigo dele, que ele bota o burro para dentro de casa e tudo mais. Então esse fidalgo, ele tinha esse amigo, que era o maior amigo dele, que era esse cavalo dele, um cavalo magro, pequeno, feio, e que ele deu nome a esse cavalo e tudo mais, né? Então, essa obra, Dom Quixote, ela é de tamanha importância na literatura mundial, para vocês terem ideia, ela já foi contada no cinema. Tem filmes, o filme Dom Quixote, ela já foi contada por meio de peça teatral, ela já foi recontada por meio da dança e recontada por histórias em quadrinhos por vários cartunistas. Então, é uma história que vai, não é? Que daí você vê a importância dessa obra literária. Então, é importante agora vocês saberem o que é história em quadrinho, porque essa vai ser a temática do nosso bimestre inteiro, trabalhar história em quadrinho, certo? Nós vamos aprofundar isso. Então, nesse primeiro momento, o importante é a gente saber o que é história em quadrinho, quando ela iniciou, onde ela originou, no Brasil, mais importante, né? Buscar quem são, se vocês puderem ver quem são cartunistas, eu acredito que vocês tenham alguns que vocês já leram, quais são as características desse texto. Depois, no decorrer de nossas aulas, nós vamos estudando cada característica dessa do texto, da história em quadrinho. Nós vamos trabalhar a questão da linguagem da história em quadrinho, qual é a linguagem utilizada, como que se escreve, o formato deles. A história em quadrinho tem sempre um quadrinho com um personagem, um texto visual, e tem um balão. Esses balões, eles, cada um, dependendo da situação emocional do personagem, esse balão ele tem formato diferente, ele diz alguma coisa, o formato. Então, tudo isso a gente vai estudar no decorrer das nossas aulas. Nesse momento, o importante é que a gente saiba
o que é história em quadrinho, quais suas principais características e por que o nosso livro didático trouxe esse Dom Quixote. Quem é esse Dom Quixote? O que é isso? Então, é uma obra literária que a gente precisa conhecer, principalmente nós estudantes, né? Nós precisamos ter um pouco nós já vamos introduzindo a literatura na nossa vida. Então, é uma obra, é um clássico, é uma obra conhecida não só no Brasil, mas no mundo inteiro, certo? Então, por hoje é só. Eu coloquei no positivo on também a atividade que vocês têm que fazer do livro didático, e tem uma atividade que eu elaborei, que tá lá, que vocês já receberam a orientação, como é, né? Eu coloco ela em forma de avaliação, no link lá na ferramenta avaliação. Então, lá vai ter uma atividade elaborada para vocês fazerem, tá certo? Por hoje é só. Um bom dia para vocês. Que tenham uma semana maravilhosa, tá bom? Um beijo e um abraço para todos.